nós, do NetU News, iremos conversar com a delegada, a doutora Kátia Guimarães, ela que é a delegada titular da Delegacia de Combate aos Crimes à Mulher, aqui na cidade de Teixeira de Freitas, a DEAN. Nós vamos conhecer um pouco do trabalho da delegacia, bem como também dos procedimentos, né, que são realizados aqui e, claro, a efetividade justamente a esse combate ao Dia das Mulheres, ao combate ao crime contra a mulher. Nós aproveitamos aí a data do último dia 10 de outubro, Dia Nacional da Luta contra a Violência da Mulher, e é por isso que nós estamos aqui, doutora Kátia, para a gente poder conversar um pouco justamente sobre esse combate à violência à mulher, contra a violência contra a mulher. Vamos começar sabendo um pouco, né, do trabalho aqui da delegacia da DEAN, né, para que todos possam conhecer efetivamente o trabalho dessa delegacia que é tão importante para as mulheres. É um prazer, Netinho, estar aqui prestando esses esclarecimentos à população. Os procedimentos que são realizados aqui, doutora, vamos primeiro saber como é que é o trâmite, né, como é que é o trâmite de chegada, né, para o atendimento aqui na Delegacia da Mulher, justamente nessa questão de amparo às mulheres que são agredidas de todas as formas possíveis. Bem, a mulher que esteja passando por uma violência, seja ela psicológica ou física, ela pode denunciar pessoalmente, né, vindo aqui até a delegacia, pode fazer uma denúncia por telefone, amigos, parentes também podem fazer essa denúncia, não precisa ser a vítima pessoalmente. Após o início da denúncia, é marcado, se não possível no mesmo dia, no dia marcado para ouvir esta vítima, a gente vai interrogar o autor, ouvir testemunhas, colher provas, né, seja de imagens, vídeos, gravações ou quaisquer outras que faz a prova, né, contra o autor. E na maioria dos casos aqui, a mulher é vítima geralmente de lesão corporal, de ameaça, onde são requeridas as medidas protetivas de urgência, que hoje é uma coisa muito importante para as mulheres. Que é justamente o amparo que vai dar a ela, para que ela não possa justamente ser agredida mais uma vez, até mesmo em decorrência da denúncia, né, doutora? Isso. A gente encaminha a medida protetiva para o Poder Judiciário, o juiz analisa, achando que é necessário, ele decreta essa medida protetiva, onde o autor é proibido, né, de ficar perto desta vítima, às vezes é retirado da casa, se estiver junto com essa pessoa, e se ele descumpre, ele é preso preventivamente, seja flagrante ou por ordem judicial. Por desobediência, né, judicial. Então, não tem, é um crime que também não tem fiança, é inafiançável, né? Isso. Antigamente não existia o artigo do descumprimento de medida, então cabia aí uma desobediência. Hoje já existe um artigo próprio no Código Penal, que é o descumprimento da medida protetiva. Não cabe fiança pela autoridade judicial. Se for preso por esse motivo, somente o juiz pode liberar o agressor. Doutora, falando sobre justamente esse trâmite, a gente gostaria aqui de frisar, né, nós que acompanhamos o trabalho da polícia ao longo de tantos e quantos anos, né, conhecemos a implantação, né, inclusive da Delegacia da Mulher aqui em Teixeira de Freitas, da DEAN, e nós observamos justamente, e claro, acompanhamos esse critério que é justamente a proteção, principalmente da imagem, né, das vítimas, nesses casos, tanto no caso de abuso, quanto também no caso de agressão, seja ele qual for o caso. A vítima, ela é totalmente, né, doutora, totalmente, ela é, digamos assim, ela é respaldada no anonimato para que isso justamente não traga mais uma agressão, que é o transtorno à pessoa. Vocês que estão acostumados, né, os jornalistas frequentam aqui a DEAN, vocês sabem que a gente não permite o acesso, né, às ocorrências justamente para proteger, né, o nome dessas vítimas. Quando tem as vítimas presentes aqui, a gente sempre fala assim, ó, vocês podem ir lá, pergunta para a vítima se quer participar da reportagem ou não. Então a gente realmente não expõe, né? Nem poderíamos, né, ser diferentes, porque elas são protegidas legalmente. E no âmbito aqui de orientá-las, de encaminhá-las para outro lugar, deixar claro que aqui em Teixeira a gente conta também com o apoio da Rede de Proteção à Mulher,
Nós temos em Teixeira aí o Conselho da Mulher também, que está bem fortalecido. Nós temos o CRAM, que a gente necessita do psicólogo, do advogado, e o CRAM é parceiro aqui da DEAN sempre, né? E lembrando também do Conselho Tutelar e do Ministério Público e do Poder Judiciário, que sempre está fortalecendo. E não poderia deixar de citar aqui, logicamente, a Polícia Militar, né, que faz um belo trabalho, e a Ronda Maria da Penha, que é justamente quem ajuda a fiscalizar essas medidas protetivas. As medidas protetivas, elas são encaminhadas tanto aqui para nós da Polícia Civil, quanto para a Polícia Militar, que faz essa fiscalização, né, da Ronda Maria da Penha. Então, Teixeira de Freitas hoje, no setor de combate à violência contra a mulher, nós tentamos a cada dia fortalecer essa rede, né, e sempre buscando o apoio, né, do Poder Municipal, em parceria com o Poder Estadual, para combater essa violência doméstica. Doutora, vamos conhecer um pouquinho dos números, vamos trazer para uma realidade mais recente, que é esse ano de 2022, no qual a senhora poderia falar para nós, por exemplo, um quantitativo, né, dos trabalhos que já foram realizados este ano 2022 até o próximo mês recente, bora colocar setembro, né, assim, já que estamos em outubro. A senhora poderia comentar um pouco sobre o trabalho já realizado neste ano de 2022, que é um trabalho totalmente voltado para combater o crime de tipo de agressão e todo outro tipo de crime, seja violência sexual, que é um crime também que infelizmente, né, daqui a pouco a gente vai ter que falar sobre ele aqui, né, nesse bate-papo com a senhora. Mas a senhora poderia nos relatar um pouco dos números do trabalho de vocês? Hoje na DEAN a gente já registrou mais de 500 ocorrências esse ano, são 550 ocorrências. Nós instauramos 250 inquéritos, já foram remetidos à Justiça 188, né? Lembrando que tem muitas ocorrências, por exemplo, ameaça, injúria, né? Se a vítima não representa, não há instauração de inquérito. Os de lesões corporais, nós obrigatoriamente, né, nós instauramos. Nós requeremos 12 prisões preventivas, dessas 12, 7, né, já foram cumpridas, os autores estão presos. E medidas protetivas também, nós já encaminhamos mais de 60 medidas protetivas. Só esse ano de 2022? Só esse ano. Doutora, com toda a experiência que a senhora tem, vasta, né, a senhora que está aqui na delegacia da DEAN, ao longo desses tantos e quantos anos, esses números hoje de 2022, né, que foram os números que nós relatamos aqui até o mês de setembro, são os números relativamente comparáveis a outros anos nesse mesmo período, ou a senhora vê algo crescente ou decrescente nesse sentido, justamente porque a senhora acabou de nos falar que a rede de proteção à mulher em Teixeira de Freitas hoje já conta com, digamos assim, uma efetividade maior, justamente para poder contribuir e ajudar essas mulheres? Olha, Netinho, em termos de número, praticamente se iguala. Uma questão de 10% a mais, a menos. Mas lembrando que sempre há uma subnotificação. Então, assim, na pandemia teve um aumento, mas até pelo fato da vítima passar a conviver mais com o autor dentro de casa, isso dificulta também da vítima sair, para ela sair e vir fazer a denúncia. Então, a gente percebia isso na pandemia. Sim. Tinha um aumento, mas havia também uma subnotificação para a gente aqui, que a gente sabe que às vezes a vítima está passando por uma dificuldade, ela pega aquele tempinho que o autor não está em casa e corria na delegacia para fazer a denúncia. A pandemia deixou que essas mulheres também deixassem de vir. Esse ano, como a pandemia diminuiu, a gente já percebe um aumento, né, dessas pessoas comparecendo na delegacia. E uma coisa que se chama a atenção, que se deu um aumento grande, são as notificações por abuso sexual de crianças e adolescentes. Né? As notícias fatos que chegam do Ministério Público, que chegam através do Disque 100, aumentaram muito em nossa cidade. Infelizmente, né, doutora? Infelizmente. É algo que ainda perpedura principalmente dentro de casa, de uma certa forma, porque a gente que acompanha esse trabalho, a gente sabe que o maior índice, os agressores estão dentro da própria casa, ou é alguma pessoa muito ligada justamente ao leito familiar dessas vítimas. Isso é lamentável, né, doutora? Infelizmente, né, tia? A gente percebe esse aumento e lembrando, né, que a mãe, o pai, eles têm que ter sempre atento
ao modo do seu filho, né? Às vezes a criança ela é muito extrovertida, alegre, de repente ela começa a ficar quietinha, irritada, nota baixa na escola. Tem que ouvir sempre a criança, e geralmente é assim, é o pai, é o padrasto, é o avô, é o marido da avó. É um vizinho, né? Um vizinho, sempre pessoa muito próxima. Às vezes a criança mostra sinal também rejeitando estar perto daquela pessoa. Então são sinais bem sutis que a mãe, principalmente a mãe, deve estar atenta com seus filhos. Falando sobre essa questão de agressão, justamente essa questão de vulnerabilidade e também essa questão sexual, né, do abuso sexual. O último caso que nós tivemos aqui em Teixeira de Freitas, que repercutiu em toda a cidade, foi justamente uma pessoa que eu mesmo tratei como um maníaco. Em decorrência de quê? Justamente por ele ter seguido uma sequência de agressões dentro do mesmo padrão, bem como também as vítimas dentro da mesma linha, né, de abordagem. As vítimas também seriam da mesma linha, né, de segmentos, que era justamente pessoas ligadas ao trabalho do comércio da nossa cidade, mulheres que são trabalhadoras do nosso comércio de Teixeira de Freitas, e foram as vítimas alvo desse maníaco, né? Estou falando do Alexsânio Santos de Souza, de 40 anos, né, que, graças a Deus, uma ação conjunta entre Polícia Civil, Polícia Militar e também a Polícia Penal conseguiu, juntamente, o trabalho unido, em um curto tempo de prazo, poder evitar que esse maníaco pudesse fazer mais vítimas na nossa cidade. A senhora, foi um caso que realmente trouxe uma preocupação, a gente percebia isso na senhora e na doutora Viviane Schofield, no qual a gente gostaria aqui de registrar, né, e dizer, né, sobre o trabalho que vocês juntas fazem aqui na Delegacia da DEAN, que é de parabéns, né, de aplausos. E vocês duas, né, as duas delegadas da DEAN, juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Penal, conseguiu intervir para que esse criminoso pudesse ser preso em um tempo mais curto de prazo, bem como também evitar que ele fizesse mais vítimas. Claro que tudo isso contou com o apoio do Poder Judiciário e também do Ministério Público. Isso, Netinho. Quando chegou o primeiro caso aqui pra gente, rapidamente, né, a equipe foi até o local e conseguiu as imagens desse autor. E no intervalo muito pouco, ele praticou o segundo crime, e aí o mesmo modus operandi, né? Ele passava, percebia que a funcionária estava sozinha, abordava essa pessoa, né, para ir até o fundo da loja. Em alguns casos houve, né, a prática de ato sexual, outros somente o roubo, né? E aí, quando veio o terceiro, a gente já estava solicitando a prisão, e a gente via que era a mesma pessoa pelas características. No mesmo dia que a gente solicitou a prisão, né, o Poder Judiciário decretou essa prisão, e rapidamente a Polícia Militar também já estava na rua, junto com a Polícia Civil, observando no intuito, né, de localizar essa pessoa, e o apoio muito importante também, né, da Polícia Penal também. E aí chegou a identificação dessa pessoa, né? E aí em poucos dias prendeu, né, o autor, e que em seguida nós levamos, né, convidamos as vítimas, 6 vítimas, né, tinham aparecido, até o complexo policial, onde todas realmente confirmaram se tratar da mesma pessoa. Então, confirmados, são 6 pessoas, exatamente, 6 mulheres que foram vítimas, né, desse maníaco, né? Eu trato ele dessa forma, justamente pelo modus operandi que ele agiu, né, esse maníaco doente, né, e o tal do Alexsânio Santos de Souza. A senhora me relatou aqui em off que possivelmente pode haver uma 7ª vítima sobre esse doentio, esse maníaco, e que se pessoas, né, mulheres que foram vítimas, que ainda não se sentiram confortáveis em vir fazer a denúncia, que possa vir justamente para poder reforçar, para que ele não saia tão cedo, né, do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, né, doutora? Isso, ontem apareceu mais uma pessoa, pelo que ela fala, tudo leva a crer que é ele, mas ainda não foi feito o reconhecimento formal. Essa vítima vai ser ouvida na segunda-feira, onde ela vai dar mais detalhes, mas ela acha que é muito parecido com a pessoa, né?
E o mesmo modo também, né? Não chegou a fazer nada de abuso com ela, graças a Deus. E em relação a ele também, ele estava aí com a prisão temporária decretada. Nós também, eu e a doutora Viviane, já solicitamos a prisão preventiva e as 2 prisões preventivas já foram decretadas pelo Poder Judiciário. Então, além das 2 prisão provisória que ele tinha, agora, desde ontem, né, saiu as outras 2 preventivas. Terça saiu uma e ontem saiu a outra. E ontem saiu a outra. Isso. Então, as 2 então, agora já foram cumpridas, já foram dadas de ciência a ele. Então, agora, para que ele possa sair, vir para o convívio social, agora está mais difícil, né, doutora? É mais difícil. Nessa próxima semana a gente conclui os inquéritos policiais e já vão ser enviados, né, para a Justiça. E, claro, né, a gente gostaria aqui de parabenizar tanto a Justiça, né, através do juiz da primeira vara, né, a primeira vara que está cuidando desse caso, da primeira vara crime, né, parabenizar e agradecer justamente pelo entendimento da urgência, da emergência, bem como também os manifestos do Ministério Público, que sempre foram todos favoráveis nesse caso, para que esse maníaco pudesse ser tirado, né, do convívio social e pudesse colocar ele justamente onde que ele deve estar e onde ele deve permanecer. Doutora, eu gostaria de agradecer a senhora, perguntar se tem algo mais que a senhora gostaria de acrescentar aqui no nosso bate-papo referente aos trabalhos daqui da Delegacia da DEAN, bem como já agradecer a senhora, né, por ter nos concedido esse momento para que a gente possa estar levando essas informações que são tão importantes para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Eu que agradeço aqui o convite, né, novamente para dar esses esclarecimentos. E reforçando isso, a gente procura a cada dia estar fortalecendo a nossa rede, para que quem sai ganhando aqui são nós, todas nós mulheres, né? Moramos aqui na nossa cidade de Teixeira de Freitas. Inclusive a Secretaria da Política das Mulheres estará aqui essa semana, fazendo a capacitação, pessoal do CRES, Conselho Tutelar, DEAN, vai ser muito bem-vindo em nossa cidade e que aqui está de portas abertas, né? Quem precisar, em relação a esse último caso, se ainda tiver mais mulheres que foram vítimas desse cidadão, que possa comparecer aqui na delegacia para fazer a denúncia. Portal Netil News, indo buscar informação e a notícia para manter você bem informado. Com imagens de Cláudio França, Clóvis Neto, direto para o portal Netil News, o seu portal de notícia e de informação.